Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las. Para que em vós comece e para vós termine todo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, iniciamos hoje no nosso site um curso de História da Igreja. É um pedido de nossos alunos que nós fizéssemos um curso de História, porque, afinal das contas, a Igreja parece ser o hobby de muitos professores de História. Você vai a um curso de História na faculdade ou vai a um curso de História normal no segundo grau. A Igreja Católica é sempre, né, aquele boneco que todo mundo gosta de bater, né? Então, qualquer sarrafo, qualquer porrete serve para bater na Igreja Católica e o professor sai de lá como cara legal, crítico, como uma pessoa inteligente, que não está aprisionado por conceitos antiquados e ele consegue mostrar que ele é contra, né, esse status quo que está aí, né, essa igreja que está no poder. Nada mais ridículo, nada mais ilusório, também porque a igreja, infelizmente, não está no poder. O poder que a igreja tem é o poder dos corações, né? É o poder de formar os corações. Mas se existe alguém que foi relegado à irrelevância dentro do quadro de poder que hoje compõe o establishment mundial, chama-se a Igreja Católica, que ainda é tolerada exatamente por causa da sua relevância junto à população, junto ao povo, mas não junto à classe dominante. Pois bem, deixando isso de lado, como é que nós vamos fazer essa história da igreja? Em primeiro lugar, precisamos entender o seguinte: ao contrário de outros objetos de estudo da história, vamos supor, se você faz uma história do Brasil, uma história da Europa, né, ou uma história de uma ciência, a história da medicina, né, a história da igreja requer de nós um esforço especial prévio, porque além do método histórico, nós precisamos compreender que o sujeito igreja, ou seja, que vai ser investigado, é uma realidade difícil de compreendermos só humanamente. Por quê? Porque a igreja é um mistério. A igreja não é simplesmente uma realidade humana, uma agremiação, não é? Um grupo de pessoas que se uniu em sociedade para obter um fim. Não é isso. Existe um verdadeiro mistério na igreja que, se nós perdermos de vista, provavelmente iremos contar a história de uma forma errada. Deixa eu explicar do que é que se trata e a respeito disso é que nós iremos falar nesta nossa aula. Vamos partir de um acontecimento histórico, uma conversão de uma pessoa chamada Saulo de Tarso. Um sujeito que nasceu na atual Turquia, Tarso fica na Turquia, né, no sopé do Monte Taurus, perto do Mediterrâneo. Saulo foi, então, educado na cidade de Tarso, com uma cultura helenística, mas ao mesmo tempo também judaica, e como os seus pais eram judeus devotos, foi levado a Jerusalém para então estudar na escola de Gamaliel. Pois bem, este Saulo viu que havia um fenômeno estranhíssimo acontecendo no judaísmo da sua época. Um sujeito chamado Jesus de Nazaré. Vejam, nós, de uma forma geral, quando falamos de Jesus, nós falamos de Jesus com respeito, até mesmo as pessoas que não têm fé falam de Jesus como um grande iluminado, como um sábio. Só que acontece o seguinte: eu vou ser meio radical e vou dizer o seguinte para você: se você tem fé em Jesus Cristo, então você de fato pode considerá-lo um sábio
e até mais do que isso, o sábio, porque somente Deus é sábio. Mas se você não tem fé em Jesus Cristo, me desculpe, não dá para você considerar Jesus um sábio. Por quê? Porque acontece o seguinte, Jesus, na sua vida histórica, reivindicou para si a identidade de Filho de Deus. Vejam que aquilo que nós encontramos nos evangelhos é algo de escandaloso. Você abre o Evangelho de São Mateus, pegamos o famoso discurso da montanha, não é? Que é uma obra literária admirada por tantas pessoas, até mesmo por gente que não tem fé. Mas o que é que Jesus diz no Sermão da Montanha? É escandaloso. Ele diz, ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. Espera lá, gente, vamos colocar isso aqui no contexto. Ouvistes o que está escrito na lei do Antigo Testamento, ou seja, ouvistes o que Deus colocou na lei de Moisés, o que está lá na palavra de Deus do Antigo Testamento. Eu, porém, vos digo. Ele está, de alguma forma, reformulando a lei antiga, ele está colocando vírgulas, ele está esclarecendo a palavra de Deus com uma autoridade divina. Jesus chega e diz, eu sou a verdade. Das duas, uma. Ou você crê realmente que Jesus é Deus que se fez homem, ou este homem, Jesus de Nazaré, é um louco, varrido, que deve ir para o manicômio e que não merece o respeito. Se amanhã você encontra uma pessoa na calçada e essa pessoa chega e diz para você, eu sou o caminho, a verdade e a vida, o que é que você vai fazer? Dar uma gargalhada porque é uma piada. Ou então, chamar o SAMU porque o sujeito surtou. Não pode ser outra coisa. Não tem outra alternativa. Um sujeito que diga seriamente, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a vida. Ou ele é Deus que se fez homem. E, portanto, não é somente sábio, mas é a própria sabedoria encarnada. Ou ele não merece o nosso respeito. Então compreenda que a figura de Jesus de Nazaré é uma figura muito polêmica. E que, portanto, para você perceber quem é Jesus, você precisa realmente ter fé, porque senão ele é um louco. Ora, Saulo de Tarso viu isto que eu estou dizendo para vocês. Saulo era um judeu devoto. Ora, não é possível que aquele sujeito que morreu crucificado em Jerusalém seja Deus, porque na cabeça de Saulo era impossível que Deus se fizesse homem. Era impossível que Deus viesse aqui. Era impossível que Deus morresse numa cruz, ressuscitasse ao terceiro dia e subisse aos céus. Na cabeça de Saulo, não tem como. E aí? Bom, o fato é que, por causa disto, Saulo começou a perseguir os cristãos. E começou a perseguir os cristãos de forma bastante concreta. Começou a pegar cartas lá do Sinédrio em Jerusalém e começou a ir nas várias cidades. Então, Saulo sai lá de Jerusalém com cartas e vai até a Síria, que fica fora da Terra Santa, não é? Vai para Damasco, capital da Síria ainda hoje, e sabe que lá tem uma comunidade de cristãos, e ele vai lá com um mandato judicial, né, por assim dizer, para aprisionar os cristãos. Por quê? Porque os cristãos são um grupo de fanáticos perigosos que seguem um louco, blasfemo. Portanto, todos esses cristãos são blasfemos. E aqui se cumpre, então, aquilo que Jesus havia previsto. Os homens vos perseguirão
e pensarão estar prestando culto a Deus quando vos matarem. Está entendendo? Ou seja, por fidelidade a Deus, vão matar os cristãos. Lá está Saulo, no caminho de Damasco. Não sabemos se ele estava a pé, não sabemos se ele estava a cavalo. O fato é que a Bíblia não diz. As imagens que a gente tem, geralmente, é de São Paulo no chão, porque caiu do cavalo. Não é? Mas não há cavalo na narrativa. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? A voz respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu estás perseguindo. Vejam, aqui nós estamos diante de uma revolução. Um homem que estava convicto de que fazia bem em perseguir Jesus e perseguir os seus discípulos, agora se encontra com Jesus ressuscitado como luz que ilumina a sua vida e uma luz tão forte que lhe provoca uma cegueira. E a voz que esclarece. Mas vamos parar e ver como se deu essa conversão de Saulo. Saulo não é assim, a conversão dele não foi uma conversão individualística. Uma conversão em que ele, sozinho, de repente, tem um contato direto com Jesus. Não. A conversão de Saulo foi eclesial desde o início, ou seja, foi uma conversão no seio da igreja. Vejam em que consistiu a conversão dele. Jesus se identifica com a igreja. É isso que está lá na conversão de Paulo. Existe uma ligação íntima entre Jesus e igreja. Como? O próprio Jesus está dizendo aqui no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. São Paulo estava colocando quem na prisão? Jesus? Não. Para Saulo, Jesus estava morto, sepultado. E os discípulos tinham roubado o cadáver dele e inventado a lorota de que ele tinha sido ressuscitado. Quem Saulo estava perseguindo eram os cristãos concretos. Uma luz atinge Saulo e uma voz diz: por que me persegues? Me persegues. Enquanto Jesus perseguia quem? A igreja. Perdão, enquanto Saulo perseguia quem? A igreja. Perseguia a igreja homens e mulheres frágeis e pecadores como eu e você. Então, veja só que aqui nós temos uma revolução eclesiológica, ou seja, na identidade da igreja. Nós vamos contar a história da igreja. Mas para contar a história da igreja, nós temos que entender o que é a igreja. E igreja, segundo o que Jesus está colocando aqui nos Atos dos Apóstolos, a igreja é, de alguma forma, uma continuidade na história de Jesus. A igreja, portanto, é uma continuidade ao longo da história do fenômeno do mistério, da encarnação. O que é encarnação? Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho, porque Deus é Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, o Filho se fez homem, se encarnou. E quando ele se encarnou e veio a esse mundo, ele deixou ainda o seu corpo na história. E esse corpo chama-se igreja. É isto que São Paulo tenta explicar quando ele, na primeira carta aos Coríntios, criou aquela analogia do corpo de Cristo, não é? Ou seja, na 1 Coríntios, no capítulo 11, São Paulo fala do corpo de Cristo na Eucaristia.
não é? Na Santa Missa, em que ele diz assim, que na última ceia, Jesus foi e deu o seu corpo. Veja só, capítulo 11, versículo 23. De fato, eu recebi do Senhor o que também vos transmiti. Na noite em que ia ser entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, partiu e disse, isto é meu corpo entregue por vós. Pois bem, aqui ele está falando do corpo de Cristo. No capítulo 12, ele deixa de falar do corpo de Cristo na Eucaristia e começa a falar do corpo de Cristo que somos nós. Veja, é uma forma que ele encontrou de explicar aquela experiência que ele teve lá da conversão dele, lá atrás. Ele diz assim, como o corpo é um, embora tenha muitos membros, capítulo 12, versículo 12, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num só Espírito. Ele tinha acabado de falar dos dons das manifestações do Espírito Santo, os carismas. Fomos batizados num só Espírito para formar um só corpo e todos nós bebemos de um único Espírito. Com efeito, o corpo não é feito de um membro apenas, mas de muitos membros. E aí ele vai e começa a explicar. Um é olho, o outro é mão, o outro é pé, o outro é braço. E Jesus é a cabeça desse corpo. Vejam a analogia que ele está usando. E depois, do capítulo 13, só para não esquecer, ele vai falar da caridade e do amor. Portanto, Espírito Santo e caridade. A caridade é o próprio Espírito em pessoa. Ali no meio está a doutrina de São Paulo a respeito do corpo de Cristo. Então vejam, a encarnação. Jesus é o Filho de Deus que se fez carne. Nós temos o quê? O fenômeno do corpo de Cristo na Eucaristia, o fenômeno do corpo de Cristo na Igreja. Leve a hóstia consagrada, eucarística, não é? Para o laboratório. Ponha no microscópio. O que é que você vê ali? Nada. Você vê pão. Acabou. Não tem mais nada. Você não vai ver o corpo de Cristo ali. Você não vai ver Jesus. Cientificamente falando, se você for analisar a hóstia consagrada, você não vê ali o corpo de Cristo. Você precisa ter fé. Não é? É claro que Deus fez milagres ao longo da história para mostrar que essa história de que Jesus está presente na hóstia consagrada não é a história da carochinha. É um mistério verdadeiro. Nós temos milagres extraordinários, milagres eucarísticos. Não é? No nosso site você encontra aí o milagre eucarístico de Buenos Aires, não é? Que está aí, contemporâneo. O próprio Papa Francisco, quando era arcebispo de Buenos Aires, foi quem mandou investigar um milagre eucarístico. Ou seja, ao longo da história da igreja, tantas vezes a hóstia se transforma em carne, a hóstia se mancha de sangue, a hóstia sangra, para mostrar, é verdade, não é faz de conta, não é de mentirinha, é o corpo de Cristo, é a presença dele. Mas também essa presença de corpo de Cristo está na igreja. É verdade. São Paulo experimentou isto. Caiu no chão e Jesus disse, me persegues. Mas quem que eu persigo? Eu persigo a igreja. Homens e mulheres pecadores. Então o que acontece é o seguinte, não adianta você levar a hóstia para o laboratório que você não vai ver Cristo se você não tiver fé. Não adianta você levar a igreja para o estudo sociológico e histórico que você não vai ver Cristo se você não tiver fé. Aqui está o problema. Então, se nós vamos estudar a história da igreja, nós temos que estudar sabendo qual é este objeto que nós estamos estudando. Estamos estudando o Cristo vivo ao longo da história na sua igreja. Por isso, quando você vai estudar a história da igreja, você não vai começar estudando a história daqueles membros que foram amputados do corpo de Cristo. Você não vai começar estudando a história da igreja, estudando a história de Judas. Entende?
Você não vai estudar a história da igreja estudando a história dos cafajestes que traíram Jesus e que são exatamente não igreja. Infelizmente, tem muita gente que faz isso. Que pega os erros, que pega os traidores da igreja para começar a estudar a história da igreja. É como se você quisesse fazer a história da arquitetura baseada nos prédios que caíram. Mas você não pode fazer uma história da arquitetura toda ela baseada em prédios que ruíram. Você vai fazer a história da arquitetura baseada nos prédios que deram certo. Então, se você quiser fazer a verdadeira história da igreja, você vai ter que fazer a história dos santos. Homens e mulheres que viveram a santidade. E atenção, acho que nós precisamos aqui esclarecer o que é santidade. Porque hoje em dia a gente trata com muita leviandade esse assunto, santidade. A gente acha que santo é um cara bonzinho. Eu sigo os 10 mandamentos, eu sou santo. Não. Eu estou falando santidade aqui de uma forma... pessoas que chegaram a um estado de perfeição. Isso aconteceu historicamente. Eu sei que os protestantes não acreditam nisso, porque os protestantes não acreditam na igreja. Querem acreditar só em Jesus, mas não acreditam na igreja. Eles acham que a igreja é uma invenção humana. Como que eles explicam que Jesus era perseguido na igreja? Saulo, Saulo, por que me persegues? Não me pergunte, você vai perguntar lá para eles, mas para mim não sei. O fato é o seguinte, que a igreja, ela se realiza mais ou menos conforme a minha entrega a Jesus, conforme Cristo habita em mim, mais ou menos. Existem graus de pertença à igreja. Por isso, você quer saber a verdadeira história da igreja? Leia a vida dos santos. Leia a vida dos santos, de um Santo Padre Pio de Pietrelcina, por exemplo. Um homem que estava tão configurado a Jesus, tão unido a Jesus, que as chagas de Cristo apareceram nas mãos dele, nos pés dele, no costado dele. Esse homem, como explicar os fenômenos extraordinários ao redor da vida do Santo Padre Pio? E eu estou citando aqui São Pio, porque eu sei que se eu citar para você um São Francisco lá no século 13, você vai dizer, isso é lorota, inventaram. Não, eu estou falando do Padre Pio, que morreu em 1968. E os milagres do Padre Pio, os fenômenos extraordinários do Padre Pio foram todos estudados pela ciência moderna. Nós temos radiografias, estudos médicos, atestados, comprovações de milagres extraordinários, realizados por esse homem santo. Que não era simplesmente uma coisa ligada ao carisma, não, ligada à própria santidade dele. O fenômeno de bilocação, o fenômeno das seus estigmas que nunca se curavam, feridas que não fecharam durante 50 anos. Veja, durante 50 anos, Padre Pio carregou as chagas de Cristo. Nenhum médico conseguiu curar aquilo. Colocaram remédios, fecharam, enfaixaram, colocaram selos para que ninguém mexesse. Durante semanas, a ferida simplesmente não regredia. Isso é impossível medicamente falando. Medicamente falando, é impossível que uma ferida não feche ou não apodreça. Ou seja, se a ferida não fecha, você nota uma lesão no tecido, que o tecido está apodrecendo. Não fecha, mas está apodrecendo. O Padre Pio tinha, durante 50 anos, uma ferida que não fechava, a carne estava perfeitamente viva, não havia sinais de apodrecimento, não havia sinais de coagulação de sangue, não havia nada. Havia simplesmente ali o sangue vivo. Impossível, cientificamente. E de repente, depois de 50 anos, quando ninguém consegue fechar aquelas feridas, antes da morte, alguns dias antes da morte, as feridas se fecham e a pele fica totalmente lisa, sem nenhuma cicatriz. Se isso não é milagroso, não sei o que é. E assim, os milagres de Padre Pio, pois muito bem, esse homem configurado a Cristo, Cristo vivendo nele, isso é a história da igreja. Esse é o núcleo da história da igreja.
O núcleo da história da igreja está na vida dos santos. Se você quer saber o que é realmente a igreja, não olhe para o Padre Paulo. Eu sou parte da igreja, mas imperfeitamente unido a ela. Olhemos para aqueles que perfeitamente se uniram ao corpo de Cristo e que são uma continuação, um fenômeno extraordinário da encarnação de nosso Senhor. Então, vamos estudar a história da igreja, mas estudar sem fé é perder de vista o objeto que nós iremos estudar. Então, tenhamos fé na Igreja de Cristo e mãos à obra. Iniciemos o nosso curso e vejamos essa história fascinante do Cristo encarnado ao longo da história da humanidade. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.